Comando da Polícia Militar de Goiás promoveu 6 policiais investigados pelo Superior Tribunal de Justiça por crime de tortura. Numa iniciativa inédita, o STJ assumiu a investigação depois que a PM do Estado concluiu uma sindicância afirmando que os policiais praticaram apenas uma transgressão disciplinar. Na denúncia, o Ministério Público Federal conta em detalhes a ação de policiais militares para fazer um jovem confessar 2 estupros que não cometeu. Os PMs acusados de tortura usaram de violência e fizeram graves ameaças. A vítima foi sequestrada, presa e algemada. Levou choques e coronhadas. Os militares chegaram a afogar o jovem, que também levou socos, apanhou muito. Segundo o MPF, a vítima passou por sofrimento físico e psicológico por mais de 3 horas. Os estupros foram em 2010 em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Logo depois, o jovem foi considerado inocente. Ele fez a denúncia contra os policiais e desde então vive escondido, sob proteção. 10 policiais militares são acusados de crime de tortura. Desses, 6 receberam promoções nos últimos anos. Um deles é o coronel Anésio Barbosa da Cruz, que era o superior imediato dos policiais. Na época, Anésio era tenente-coronel, mas foi promovido por merecimento em avaliação feita pelo comando da PM de Goiás. E hoje coordena o ensino nos 42 colégios militares do estado, onde estudam 50 mil crianças e adolescentes. A denúncia feita pelo MPF aponta que Anésio Barbosa não agiu de forma direta nas agressões, mas consentiu a violência e a prisão ilegal do jovem para forçar a confissão de um crime que ele não tinha cometido. Evidentemente que, na hora de se promover policiais, deve-se optar por promover aquele que tem um histórico exemplar e não aquele que tem um histórico duvidoso. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o crime fosse apurado na esfera federal. Em Goiás, o caso estava parado. O ministro Jorge Mussi, do STJ, escreveu: diante desse grave cenário, cabia ao Estado de Goiás, através de suas autoridades, investigar e punir os agentes estatais envolvidos. Mas a incapacidade aliada à omissão e à inércia legitimaram a violência policial. E nessa latente ineficácia, tornava imperativa a transferência para a esfera federal do inquérito e dos demais procedimentos que apuram a prática da tortura. Foi o primeiro caso de federalização de crime de tortura cometido por policiais militares no país. Depois disso, a investigação avançou. A Justiça Federal marcou para o começo de março a audiência para ouvir testemunhas e também os policiais. Ontem, o governador Marconi Perillo, do PSDB, explicou como a Polícia Militar escolhe quem vai ser promovido. Há uma comissão de promoção, da qual eu não participo, eles é que escolhem os coronéis, os comandantes, que fazem a seleção de quem vai ser promovido de acordo com critérios rigorosamente técnicos. Há um regulamento que estabelece critérios objetivos para que um oficial seja promovido ou não. O comando da Polícia Militar não quis gravar entrevista. Em nota, disse que não pode afirmar se houve ou não o crime de tortura cometido pelos PMs. O comando da corporação informou ainda que, na época, abriu uma sindicância para apurar os fatos e que as investigações internas concluíram que os policiais não tinham cometido crime, mas sim uma transgressão disciplinar e que, por isso, a sindicância foi arquivada. O Conselho Nacional de Direitos Humanos criticou duramente as promoções. Quando você tem agentes da Força de Segurança Pública acusados em ação penal por um crime gravíssimo, hediondo, abjeto, como é a tortura, essa promoção não deveria ocorrer. Coronel Anésio Barbosa disse que vai provar a inocência dele na justiça, que em 29 anos na Polícia Militar sempre defendeu os direitos humanos e que agiu com excesso de zelo no caso citado na reportagem. A assessoria de imprensa da PM de Goiás declarou que os outros policiais não vão se manifestar sobre o caso.